Bem-vindos mais uma aula. A gente vai estudar agora coeficiente de correlação na nossa aula de estatística. O que é o coeficiente de correlação? É uma medida de grau de associação entre duas variáveis, tá? Imagina aqui o primeiro estudo que eu trouxe para vocês. Se eu quisesse entender a relação, a associação entre duas variáveis, eu escolhi renda familiar, que eu coloquei aqui no eixo da abscissa, e número de banheiros por casa própria. Então, o que a gente consegue ver quando a gente consegue comparar essas duas variáveis? Que quanto maior a renda familiar da pessoa, mais banheiros ela tem dentro da sua casa própria. Porque banheiro ocupa espaço e é oneroso isso, metro quadrado construído nas cidades é grande. Vocês conseguem perceber que existe uma associação e relação entre essas variáveis. Os pontos não estão alinhados perfeitos dentro de uma reta, mas a gente consegue traçar uma reta ajustada que se aproxime de todos eles. Vejam que eles estão bem perto dessa reta. Quando a gente consegue visualizar, sim, que a gente consegue traçar essa reta média ajustada entre as variáveis, nós conseguimos ver que o coeficiente de correlação delas é alto e próximo de 1. Porque quanto mais próximo do valor 1, mais relacionadas e mais associadas umas às outras essas variáveis estão. Agora, se eu tenho um exemplo, que como aqui no segundo exemplo, tá vendo que esses números estão bem dispersos? A gente não consegue traçar uma reta que ajuste essas duas variáveis aqui. Quando eu tenho essa nuvem espalhada de pontos, onde a gente não consegue se aproximar de uma reta, a gente vê que o coeficiente de correlação dela deve ser muito próximo a zero. Por quê? Porque quando ele é próximo a zero, não existe associação entre elas. Mas existem casos que, como aqui no terceiro gráfico que eu trouxe para vocês, o coeficiente de correlação ele pode ser negativo. Negativo por quê? Por que aqui é negativo e aqui é positivo? Vejam que aqui, conforme uma variável cresce, conforme a renda familiar cresce, é maior o número de banheiros dentro da casa própria. Então, essas variáveis são relacionadas positivamente. Elas são diretamente proporcionais. Por isso que o coeficiente de correlação é positivo. Já nesse caso, você vê o seguinte, ó. A reta não está caindo? Se você for ver, os pontos aqui eles estão um pouco mais distantes do que o exemplo que eu trouxe para vocês no primeiro desenho. Mas mesmo assim, a gente consegue ver que dá para ser traçado uma reta média entre eles que é decrescente. Ela é decrescente por quê? Porque quanto maior for uma variável, menor será a outra. Por isso que o coeficiente de correlação aqui ele é negativo. E por que eu coloquei que ele é maior ou igual a menos 5, menos 0,5? Por quê? Bom, porque quando a gente tem um coeficiente de correlação cujo coeficiente passa de 60% ou 70%, a gente consegue ver que sim, existe associação entre essas variáveis, tá? Ela é alta, mas ela não é perfeita. Ela só é bem alta quando ela está muito próxima a 1, quando se chegarem a valores de 0,97 ou algo assim. Mas, como ela é maior que 50%, ela deve ser em torno de 60%, 70%, a correlação entre elas é alta, já é considerada alta. Então, se vocês encontram um coeficiente de correlação maior que 60%, você já pode dizer que existe alta correlação entre as variáveis. Se ele for entre 50% e 70%, a correlação entre eles é média. Abaixo de 50%, a correlação entre eles é muito baixa, quer dizer, não existe, tá? Então, não se esqueçam que ele pode ser positivo ou negativo. Não se assustem se vocês chegarem no valor negativo. Isso só está mostrando pra gente que as variáveis são inversamente proporcionais. Bom, e como é que a gente chega, então, no cálculo do coeficiente de correlação? Aplicando essa fórmula aqui. A gente vai ter os valores de duas variáveis, certo? Então, basta aplicar essa fórmula. O coeficiente de correlação, quem que é? É a somatória da coluna x vezes y menos a somatória da coluna x vezes a somatória da coluna y dividido por n. Isso tudo dividido pela raiz do quê? Bom, dentro de um primeiro parênteses, a somatória da coluna x ao quadrado menos a somatória da coluna x, esse valor ao quadrado, e aí sim a gente vai dividir por n, tá? Fechamos aqui o colchete, abrimos o outro, multiplicando, claro, né, os valores.
Somatória da coluna y ao quadrado menos a somatória da coluna y e esse valor ao quadrado, depois dividido por n. Fechamos o colchete, aí depois que a gente operacionar tudo isso, a gente vai extrair uma raiz. A fórmula é grande, eu sei que assusta, mas não é difícil, eu prometo para vocês. É bem mais tranquilo. Ela assusta pelo tamanho, mas entendam, tá vendo aqui o sigma? Eu tô pedindo pra gente fazer somatória de colunas, não vai ser cálculos muito complicados. Vocês já estão acostumados a somar colunas, a gente já vem fazendo isso há algum tempo. Então, ó, eu trouxe um exemplo para vocês, que eu não vou fazer passo a passo, mas eu vou explicar ele passo a passo. Então, esqueçam essas 3 colunas coloridas por enquanto. O que eu fiz aqui? Eu consegui um levantamento de quê? Da taxa de mortalidade infantil brasileira comparada com a de analfabetismo. Então, eu peguei uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil de 90 a 97 e eles me dividiram por regiões. Quantas regiões nós temos? 5, ó. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Sudeste. Então, meu N, o meu total de observações é 5. Por quê? Porque eu só tenho 5 valores, eu só tenho 5 linhas aqui no meu estudo, tá? No primeiro momento, eu coloquei a taxa de mortalidade e chamei ela de variável independente. Isso quer dizer o quê? Que ela é a taxa de mortalidade que vai explicar quem? A taxa de analfabetismo. Tudo bem? Bom, se ela que vai explicar, ok. Então, continuando. A gente vai fazer agora o quê? Primeiro momento, calcular a coluna x vezes y. Então, basta eu multiplicar os valores de x pelos valores de y e colocar aqui na tabela. Então, o que eu fiz? Eu peguei 35,6 vezes 12,7, me deu um valor de 452,12. 59 vezes 29,4 me deu um valor de 1.734,60. 25,2 vezes 8,6 me deu um valor de 216,72. 22,5 vezes 8,3 me deu um valor de 186,75. 25,41 vezes 12,4 me deu um valor de 314,96. Bom, terminou a coluna, basta fazer o quê? Somar. Eu vou fazer a mesma coisa com o x e com o y. Pego a coluna do x, somo toda ela. Se eu somar 35, 59 com 25, 22 com 25, eu chego em 167,7. Somando y, 12 com 29 com 8 com 8 com 12, eu chego em 71,4. E faço a mesma coisa para a coluna que eu acabei de calcular, que é x vezes y. Somo 452 com 1.734, com 1816, com 186, com 314, chego em 2.905,15. Ok. Terminada a coluna x vezes y, vou fazer quem? A coluna x ao quadrado. Quem que é x ao quadrado? É o x multiplicado por ele mesmo. Então, 35,6 vezes 35,6 vai me dar 1.267,36. 59 vezes 59 vai me dar 3.481. 25,2 vezes 25,2 vai me dar 635,04. 22,5 vezes 22,5 vai me dar 506,25. 25,41 vezes 25,41 vai me dar 645,16. Terminou a coluna do x ao quadrado, soma tudo. 1.267 mais 3.481 mais 635 mais 506 mais 645. A gente vai chegar num total de 6.534,81. Bom, terminando o x ao quadrado, vou fazer a mesma agora com y ao quadrado. Então, se eu fizer y ao quadrado 12,7 vezes 12,7, eu vou chegar em 161,29. Se eu fizer 29,4 vezes 29,4, eu vou chegar em 864,36. 8,6 vezes 8,6, eu vou chegar em 73,96. 8,3 vezes 8,3, eu vou chegar em 68,89. E 12,4 vezes 12,4, eu chego em 153,76. O que eu faço agora? Eu sou uma coluna do y ao quadrado. 161 com 864, com 73, com 68, com 153, a gente chegar a um total de 1.322,26. Bom,
Agora que a gente chegou aqui, deixa eu fazer assim para vocês verem a fórmula que a gente estava trabalhando antes, ó. Agora que a gente chegou aqui, o que que a gente faz? Agora a gente aplica a fórmula. Então, aplicando a fórmula, vamos lá. Eu vou fazer cada etapa com uma caneta para vocês não se confundirem, tá? Então, fórmula. O meu coeficiente de correlação, que é R, vai ser igual ao quê? Primeiro valor, somatória da coluna x vezes y, que tá aqui, que dá 2.905,15. Menos somatória da coluna x, 167,7, vezes somatória da coluna y, 71,4, dividido por n. Não são 5 regiões, não são 5 números, 5 linhas que a gente tinha? Dividido por 5. Isso tudo dividido por raiz. Põe a raiz aqui. Agora lá. Somatória da coluna x ao quadrado. 6.534,81. Menos somatória da coluna x e esse valor elevado ao quadrado. Então, 167,7, que é a somatória da coluna x, eleva esse número ao quadrado e divide por n, que é 5. Então, essa é uma parte aqui da expressão embaixo. Vezes somatória da coluna y ao quadrado, 1.322,26. Menos somatória da coluna x e esse número elevado ao quadrado, 71,4 elevado ao quadrado, dividido por n, que é 5. Fecha aqui. Então, vamos trazer mais para cá a nossa raiz e mais para cá. Pronto. Colocados na fórmula, vamos agora respeitar prioridade matemática. O que a gente vai calcular primeiro? Multiplicação e divisão, antes de soma e subtração, ok? Então, o coeficiente de correlação vai ser o quê? Mantenho 2.905,15 porque eu tenho que diminuir, né? Eu tenho que fazer uma diminuição aqui, que eu não vou fazer agora. Então, 2.905,15 menos o quê? Agora sim, na calculadora, vocês vão fazer 167,7 vezes 71,4 dividido por 5 e vão chegar num valor de 2.394,75. Dividido por quê? Por raiz. Então, vamos lá, fazer a raiz. De quem? Continua, 6.534,81, não mudou nada, respeitamos aqui a fórmula. Menos, na calculadora, vocês vão fazer 167 ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo, que vai dar 28.123,29. Deixa eu pôr mais pra cá, que eu acho que vocês não estão, desculpa aqui, não estavam enxergando direito. 28.123,29. Dividido por 5, que é o nosso número de observações. Mais pra cá, assim. Vezes, mantemos lá, 1.322,26. E agora a mesma coisa, na calculadora vocês vão fazer o quê? Pegar o 71,4 e levar ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo, que vai dar 5.097,96 dividido por 5. Fecha, fecha e fecha. Então, mudando a cor, vamos para outra aqui. Coeficiente de correlação vai ser igual ao quê? Vai ser, agora a gente vai fazer o quê? Diminuir, porque só sobrou essa diminuição para fazer aqui. 2.905,15 menos 22.394,75 vai me dar um valor de 510,39 dividido. Ainda é grande. Por quem? Continuamos aqui, 6.534,81, que é a somatória da coluna x ao quadrado. Menos, na calculadora vocês vão fazer 28.123,29 dividido por 5, que vai dar 5.624,66. Fecha o colchete que multiplica. Continua lá, 1.322,26, que é a somatória da coluna y ao quadrado. Menos, agora vocês vão fazer 5.097,96 dividido por 5, que vai dar 1.019,59.
Fecha colchete, a gente tem que extrair a raiz de tudo isso aqui embaixo, certo? Mudando de cor de novo. Então, o coeficiente de correlação vai ser o quê? Vou fazer mais pra cima agora. O coeficiente de correlação vai ser o quê? Vai ser o 510,39, que tá lá em cima, não tem o que fazer, é um número que tá sozinho. E agora a gente resolve quem? Essas diminuições dentro dos colchetes, tá? Então, vai ser isso aqui dividido por raiz do quê? A gente vai fazer 6.534,81 menos 5.624,66 vai dar um resultado de 910,15 vezes. Aí vocês vão fazer o quê? Pegar o 1.322,26 diminuído 1.019 vai dar um valor de 302,67. Agora sim, ficou ainda mais fácil. Cada vez vai diminuindo mais, né, a nossa operação. Sobrou ainda 510,39 lá em cima. 510,39 dividido. Se você fizer na calculadora 910,15 vezes 302,67 e pedir raiz logo em seguida, você vai ver que o resultado dessa operação vai dar 524,85. Dividido agora 510 por 524, a gente vai chegar no coeficiente de correlação de 0,97,24. Isso aqui significa o quê? Tá vendo que o nosso coeficiente de correlação ele tá próximo de 1? Isso quer dizer que a correlação entre essas variáveis, ela é alta. Ela é próxima de 1. A taxa de mortalidade explica a taxa de analfabetismo. A gente consegue fazer o quê? A regressão linear na próxima aula. Por quê? Porque existe entre elas uma correlação forte, uma associação forte. A gente consegue ajustar uma reta quase que perfeita entre os pontos, já que o nosso coeficiente de correlação está muito próximo de 1. É essa a interpretação. Se fosse um coeficiente negativo, vocês iam falar nesse mesmo valor alto, se fosse menos 0,97, a interpretação seria que existe uma associação forte também entre as variáveis, ela é próxima de 1, só que ela é negativa, ela é inversamente proporcional. Quanto maior uma variável, menor a outra. Aqui não, ela é positiva. Quanto maior a taxa de mortalidade, maior a taxa de analfabetismo. Por isso que está positivo o valor aqui, ok? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas vocês me mandem. Até a próxima aula.